Olá a todos, esse aqui vai ser o último vídeo, o terceiro vídeo, que vai estar relacionado às MATLAB Functions. Esses recursos eles não são utilizados nas simulações de controlador preditivo, mas eu vou mostrar porque é uma alternativa às S-Functions utilizadas lá. Porque, como eu disse, as S-Functions são empregadas principalmente para fazer simulação de sistemas dinâmicos. Mas naquele caso, ele é usado para a execução do algoritmo do controlador. Não envolve dinâmicas, não envolve derivadas, etc. Então, nós podemos fazer isso a partir das MATLAB Functions. Né? Principalmente porque lá também a gente faz por códigos em MATLAB. Então até o MATLAB fala aqui que a partir desse bloco é a maneira mais fácil de trazer códigos de MATLAB para o Simulink. Tá? Caso a gente queira fazer simulações de sistemas dinâmicos, aí é bom fazer pelas S-Functions, porque essas MATLAB Functions elas não geram automaticamente aquela integração numérica, por exemplo, igual às S-Functions. Ok? Bom, então como funciona, né, esses blocos? Aqui eu vou abrir então o Simulink. Então é um bloco que é chamado de MATLAB Function. Então, quando eu abro esse bloco, ele vai me gerar essa tela em que é simplesmente aqueles códigos, né, aquelas funções de MATLAB, quando a gente vai aqui no Workspace, e quando a gente não trabalha, né, com Simulink. Então aqui vem o New e Function. Então é a mesma coisa, ok? Que nesse caso. Então aqui a gente vai ter os nossos sinais de saída e os nossos sinais de entrada. Caso a gente queira fazer uma alteração, né, nas quantidades de sinais de entrada, a gente simplesmente faz essa inserção, okay, que ele vai atualizar automaticamente. Dentre as características desse bloco, os principais são alguns parâmetros de configuração. Então eu vou lá em Explore. Nesse lado direito, é a forma, a gente vai selecionar um método em que o Simulink vai chamar essa função ao longo do tempo. Tá? Então se eu coloco inerente, ele vai chamar essa função, né, no menor passo possível de todo o sistema. Okay? Nós também temos a questão discreta, então eu seleciono o período de amostragem bem como em contínuo. Nessa parte do meio eu tenho as minhas variáveis de entrada e de saída. O principal aqui é porque pode ser que em algumas simulações o Simulink ele gera alguns erros falando em que ele não conseguiu determinar o tamanho dos meus sinais de entrada e dos meus sinais de saída. Então uma forma de resolver esse problema é alterando, né, porque quando eu deixo -1, o Simulink, a gente fala para o Simulink detectar automaticamente esses tamanhos. Então a gente pode selecionar, né, determinar o tamanho delas dessa forma para que esses erros eles não aconteçam. Okay? Tanto para questões de vetores, tanto para matrizes, por exemplo. Basicamente é esse o processo de configuração dessas funções. Okay? Tudo que vai ser escrito aqui dentro vai ser aquele algoritmo, que no nosso caso é o algoritmo do controlador. Para a questão de comparação, eu peguei aqui um arquivo meu, tá? Isso aqui foi feito na disciplina, eu usei as MATLAB Functions para gerar o controlador. Tá? E eu peguei também a aula 7, tá? Que envolve também com restrições. Tá? Então isso aqui são dois controladores que envolvem restrições para fazer uma comparação com as S-Functions. Primeira coisa aqui, eu vou dar um geralzão. Tá? Primeira coisa é que essa máscara, ele usa máscara, então que eu consigo alterar todos os valores das minhas matrizes, os valores dos meus parâmetros, as quais vão ser utilizados pelo meu controlador. E aqui eu faço essa inserção a partir dessas constantes em que eu busco lá no Workspace, certo? Então se eu abro aqui, aqui vai estar todos os meus parâmetros, né, como valores de entrada da minha função. Outra coisa, então isso aqui é a minha função de MATLAB. Inicialização da minha máscara na S-Function. Aqui ele executa a inicialização desses parâmetros a partir da máscara. Então aqui ele vai chamar meu ponto M e esse ponto M vai me gerar esses parâmetros, em que todos esses parâmetros vão ser utilizados como valores de entrada para a minha função, para a minha S-Function, como foi explicado no vídeo anterior. Então todos esses parâmetros eles estão aqui. Então se eu dou um edit, né, todos esses parâmetros aqui eles vão estar como valores de entrada da minha função. Perfeito? No caso da inicialização das MATLAB Functions, é que toda vez que eu executo
todos os cálculos que eu executo na função, elas vão ser apagadas depois que essa função termina. Caso eu não queira que algum valor ele seja apagado da memória, eu coloco essa variável como persistente. Okay? Então tudo isso aqui, elas não vão ser apagadas, elas vão manter o valor depois que essa função, né, acabar, né, terminar a sua execução. E o recurso que eu uso aqui é utilizando esse if. Então, vamos voltar lá na máscara. Essa inicialização que ele faz aqui, eu faço aqui dentro desse if. Então, eu crio uma variável auxiliar, uma variável inicialmente vazia, né? Então, eu faço isso. Atribuo algum valor a ela. Então, eu só vou entrar dentro desse if uma única vez, né, no período de inicialização. E toda essa inicialização eu faço aqui dentro, para gerar essas matrizes phi, hq, aqp, ok? Então, tudo isso eu faço aqui dentro. E tudo isso que está em azul eu vou manter o valor, né, durante as minhas diversas execuções da minha função. Todo o restante ele vai ser apagado da minha memória. Okay? Então essa é a primeira já diferença entre as duas formas de implementação. Em relação a esse function. Bom, aqui eu vou dar uma passada geral de novo. Tá? Inicialmente a gente tem a função de inicialização. Aqui a gente vê que ele colocou a zero novamente, porque a gente não envolve variáveis dinâmicas. Tá? Uma outra alternativa de utilização, principalmente das questões discretas, é o que a gente pode observar na aula 3. Tá? Na aula 3, isso aqui é a aula 3, DMC, em que ele coloca um valor diferente de zero. Nesse caso, quando a gente for observar aqui na atualização, é simplesmente porque a variável x é os valores passados de DU. Então ele gera um valor com os valores passados de DU e ele atualiza, né, porque ele pega uma quantidade de amostras, então ele atualiza ao longo do tempo esse vetor, okay, a partir dessa função de update. Então isso é outra forma de utilização, principalmente desses estados, né, dinâmicos. Okay? Isso é apenas uma observação porque não foi comentada no vídeo anterior. Tá certo? Fora isso, a execução do meu código está todo aqui no case 3, que é o flag de saída. Okay? Então aqui eu tenho o meu sys, que vai estar relacionado ao meu sinal de controle, gerado pelo meu quadprog. Aonde eu faço isso na minha MATLAB Function? Então tudo aquilo que está executado aqui, ó, no caso 3 eu também executo aqui. É exatamente o mesmo código, tá certo? Observações em relação ao MATLAB Function. Aqui eu uso funções auxiliares, como por exemplo o quadprog. Nesse caso, eu necessito inserir elas a partir desse coder extrinsic. Então isso é uma característica porque é como se essa função dentro do Simulink ele fosse isolado. Então eu preciso chamar essas outras funções a partir disso. Tá? Tem umas outras explicações, principalmente na questão de codificação, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então, para a questão apenas de simulação dentro do Simulink, eu posso fazer isso para inserir essas funções. Fora isso, são essas as duas implementações e são essas as diferenças entre esses dois sistemas. Ok? Acho que não tem mais nada e é isso. Okay? Então, muito obrigado. Foram os 3 vídeos que vai explicar basicamente a forma como é simulado todos os arquivos de controladores preditivos.